A Rússia enfrenta uma crise iminente que pode ser muito mais alarmante do que se imagina. À medida que a guerra na Ucrânia continua, uma onda de veteranos, homens que foram enviados para o conflito, está prestes a retornar. O que acontecerá quando centenas de milhares deles voltarem para casa? O Kremlin está à beira de um colapso social, e os líderes do país, incluindo Vladimir Putin, estão preocupados com as consequências dessa transição. O que os veteranos de uma guerra tão brutal farão ao voltar para uma nação que espera que se comportem de maneira convencional? O retorno desses soldados marca o início de uma nova era, e a experiência vivida em campos de batalha os transformou. Eles foram treinados para infligir dor e brutalidade a seus inimigos e, ao longo de meses, foram expostos a um ambiente de violência constante. A situação é alarmante. Fontes ligadas à elite política da Rússia alertam que o país não está preparado para o que está por vir. Historicamente, a Rússia já enfrentou consequências nefastas após conflitos armados. A guerra do Afeganistão na década de 1980 resultou em um influxo de veteranos que rapidamente se sedimentou em uma vida de crime. O que pode ser feito para evitar a repetição dessa história? Segundo um dos informantes, o Kremlin está determinado a não permitir que a desordem pública se repita. A experiência do passado ainda ressoa com força no presente. E como os veteranos serão tratados ao retornar? Haverá apoio adequado? Dados históricos mostram que muitos ex-soldados foram marginalizados, levando a um aumento de problemas sociais, como dependência química e criminalidade. O que fará alguém que jura proteger a pátria quando se sente rejeitado por ela? O cenário apresentado, embora sombrio, é um reflexo do que já ocorreu e do que pode se desdobrar em um futuro próximo. Em 2024, notícias de crimes cometidos por veteranos começaram a aparecer com frequência. Um deles, Azama Skaliel, ao retornar do combate, repetiu a violência, vitimando a própria namorada. Este é apenas um exemplo em meio a uma onda de crimes, onde números mostram que a violência está aumentando. Mesmo em uma Rússia onde o crime geral parecia estar em declínio, ainda existe mais a ser dito sobre a situação. A Rússia, diferente da década de 1990, tem um controle político mais forte. Mesmo assim, os sinais são preocupantes. As estatísticas de recrutas na Ucrânia incluem muitos criminosos condenados. Este é um fator que levanta sérias questões sobre o futuro do país, pois os veteranos trazem consigo um histórico de criminalidade. Se a guerra da Ucrânia for mais mortal do que a do Afeganistão, os efeitos sobre a sociedade russa podem ser devastadores. Um número bem maior de veteranos está voltando para casa, e cada um deles pode carregar um peso que a sociedade não está pronta para aceitar. Assim, como a Rússia lidará com a volta dessas almas marcadas pela guerra? As respostas são incertas, mas as implicações podem ressoar por gerações. A Rússia enfrenta um grande dilema. A verdadeira crise não se manifestará enquanto a guerra na Ucrânia continuar, mas quando os soldados voltarem para casa. Assim que aquelas centenas de milhares de combatentes que Vladimir Putin enviou para o fronte retornarem, o caos será inevitável. A insatisfação dos veteranos e o descontentamento popular poderão transformar a ordem no país em um terreno fértil para conflitos. A situação é alarmante, e o Kremlin já está se preparando para o que virá. A guerra deixou cicatrizes profundas na psique dos combatentes e a preocupante possibilidade de uma nova onda de criminalidade paira sobre o país. Muitos que um dia foram treinados para enfrentar inimigos, retornarão a uma sociedade que os espera com frieza, se não hostilidade. Isso é corroborado por uma análise da imprensa, que levanta questões a respeito do destino desses veteranos que, ao voltarem para casa, estão propensos a se encontrar sem alternativas. Antes, na década de 1990, uma situação semelhante, marcada pela guerra no Afeganistão, já havia sido um pesadelo. Os soldados voltaram e, sem apoio, se lançaram no crime transformando-se em gangster, enquanto o Estado não os reconhecia. O abandono levou muitos ao vício e à criminalidade, satirizando a falta de apoio para a reabilitação e reintegração na sociedade. As vozes daqueles veteranos ecoam até hoje, com muitos enfrentando o mesmo desprezo que os soldados do Afeganistão. Um general aposentado já descreveu a negligência do Estado como um sinal claro do síndrome afegão, mostrando que a história pode se repetir. Enquanto os noticiários revelam um renascimento do crime organizado após a queda da União Soviética, a história pode estar prestes a ser reescrita. A transformação dos veteranos desiludidos em criminosos, como revelado por relatos e estudos, mostra a fragilidade do tecido social russo. Diante da necessidade de sobreviver, alguns se tornaram torpedos, ou seja, assassinos de aluguel, em busca de um propósito em meio ao desespero.
Avançando para os dias atuais, o Kremlin teme as consequências de mandar ainda mais convicto para a linha de frente na guerra, uma situação que se acentua com o retorno de soldados que também são criminosos convictos. De acordo com fontes, cerca de 180 mil deles estão entre aqueles que lutam na Ucrânia. O ciclo se repete, e muitos sentimentos obscuros ganham vida novamente. Com cada vez mais relatos de veteranos envolvidos em crimes violentos, a atmosfera de incerteza se intensifica. Hoje, o que será que acontecerá quando esses soldados retornarem? Com a expectativa de uma nova onda de criminalidade, a Rússia realmente estará preparada para enfrentar este desafio? O retorno de uma quantidade sem precedentes de veteranos após um conflito tão intenso pode se tornar um território repleto de riscos. As perguntas permanecem. Até que ponto a sociedade russa está disposta a abraçar aqueles que foram moldados pela guerra? E se a história se repetir, que consequências isso trará para o futuro do país? Enquanto os dias se seguem, a resposta está longe de ser clara. No passado, veteranos russos retornaram da guerra do Afeganistão e se transformaram em figuras temidas no submundo do crime. Naquele tempo, com um salário médio de apenas $1 por dia, muitos encontraram na violência uma saída lucrativa. Estes homens, conhecidos como torpedos, termo da década de 1990 para matadores de aluguel, usaram seu treinamento para construir impérios criminosos, alimentando o caos que tomou conta da Rússia durante os anos turbulentos que seguiram o colapso da União Soviética. Hoje muitos no Kremlin observam com apreensão enquanto histórias semelhantes começam a emergir novamente. A Rússia atual é diferente da de 30 anos atrás. Putin mantém um controle muito mais rígido sobre o poder do que a elite política daquele período. Ainda assim, um número alarmante de veteranos da guerra na Ucrânia tem sucumbido à violência e ao crime depois de voltarem do fronte. O caso de Azam Maskaliel é um exemplo brutal disso. Condenado e enviado para a guerra como alternativa à prisão, depois de matar a esposa a facadas em 2021, Skaliel retornou em outubro de 2024 da Ucrânia. Mal saído do campo de batalha, com os horrores frescos em sua mente, ele repetiu o crime horrendo, assassinando a namorada da mesma forma. Este episódio chocante não foi um caso isolado. Em outubro daquele ano, cerca de 500 civis russos foram vítimas de crimes violentos cometidos por veteranos da guerra na Ucrânia, com 242 assassinatos entre eles. Relatos não param de chegar, apontando para uma onda crescente de brutalidade trazida para casa pelos soldados. Em novembro de 2024, a BBC divulgou a história de Irina, agredida por um veterano que gritou: "Sou veterano da Operação Militar Especial, vou te matar." Ele a chutou e a golpeou com sua muleta, mas ela sobreviveu. O agressor, não menos arrogante, exibiu um suposto documento que comprovaria sua participação no conflito, afirmando que nada aconteceria a ele. Os números são ainda mais sombrios. Segundo a fonte Defense 24, no primeiro semestre de 2025, a Rússia registrou mais de 333 mil crimes, graves e particularmente graves, um aumento de 10,4% em relação ao mesmo período em 2024. Apesar da queda geral na criminalidade, os crimes violentos aumentam, muitos deles ligados diretamente aos veteranos que retornam da guerra. A pergunta que ecoa nos corredores do Kremlin é perturbadora: o que acontecerá quando todos esses soldados, muitos com passados criminais, estiverem de volta ao país? Será que a Rússia está à beira de uma nova onda de violência descontrolada? Ou estaria o governo russo preparando alguma medida desesperada para conter o que pode ser um tsunami de caos a caminho? O cheiro da pólvora ainda paira no ar, os ecos das explosões ainda reverberam nos ouvidos, mas o som mais ameaçador pode ser o silêncio sombrio antes da tempestade. Como essa história vai terminar? E quais sombras os veteranos da guerra da Ucrânia deixarão para trás na Rússia? A resposta pode ser mais assustadora do que qualquer um imagina. A Rússia enfrenta uma crise iminente, mas o que está prestes a acontecer pode chocar o mundo. Com o retorno em massa de soldados que lutaram na Ucrânia, as consequências podem ser desastrosas. As reportagens indicam que a Rússia está unindo forças com um número alarmante de veteranos, muitos deles com um passado criminal. Enquanto a guerra ainda perdura, este tema pode parecer distante, mas o que irá ocorrer assim que a poeira assentar, poderá ser devastador. Nos primeiros 6 meses de 2025, a Rússia registrou mais de 333 mil crimes classificados como sérios e muito sérios, um aumento de 10,4% comparado ao mesmo período do ano anterior. Como isso é possível em um cenário onde a taxa de criminalidade geral está em queda? Esse padrão revela uma ligação preocupante entre a violência crescente e os veteranos da guerra, que podem se tornar agentes de uma nova onda de criminalidade organizada. A situação atual é diferente da era pós-Afeganistão, mas as semelhanças são inquietantes.
Hoje os episódios de violência parecem aleatórios, mas quando o conflito na Ucrânia chegar ao fim e centenas de milhares de soldados retornarem, o risco de um surgimento de violência muito mais estruturada e organizada é real. A transição desses soldados de volta à sociedade não será simples. Ainda mais perturbador é o fato de que muitos dos soldados que atuam na Ucrânia já possuem histórico criminal. Um caso notório é o de Azama Skaliel, que trocou sua pena por um tempo de serviço no campo de batalha. Entre 120 a 180 mil soldados na Ucrânia são, na verdade, condenados que foram recrutados em um programa do Ministério da Defesa. Isso representa uma mudança alarmante no perfil do exército russo. Em 2024, cerca de 300 a 350 mil prisioneiros estavam cumprindo pena na Rússia. Essa diminuição no número de detentos não quer dizer que o crime tenha diminuído, mas, sim, que esses homens foram enviados para lutar. E o que isso representa para o futuro da Rússia? Os novos soldados não são apenas guerreiros, mas homens moldados pela criminalidade. Eles estão se tornando máquinas de matar. Imagine o que isso pode significar para a sociedade russa quando finalmente retornarem para casa. Um desfecho trágico está à vista. O que o Kremlin não percebe é que a violência, que até agora parecia isolada, pode se espalhar e se agravar. Prepara-se para um choque, pois além de receber veteranos, terão que lidar com aqueles que se acostumaram a uma vida de salários muito superiores aos da vida civil comum. As guerras moldam pessoas, e o que será que essas mentes, já fragilizadas, trarão de volta? Agora, imagine a cena. Um veterano, ex-membro de um exército, tendo vivenciado o pior da guerra, tentando recomeçar. Ele volta para casa, mas a vida que o aguarda é um campo de batalha diferente. O que acontece quando essas experiências se chocam com uma sociedade que não reconhece mais seus heróis? Será que o Kremlin está preparado para o que está por vir? A Rússia enfrenta uma crise silenciosa, que se intensificará após o fim da guerra na Ucrânia. Quando centenas de milhares de soldados enviados por Vladimir Putin para o conflito retornarem à pátria, é possível que o caos siga seu rastro. A inquietação já ecoa entre os líderes do Kremlin. Uma análise publicada pelo QPost traz à tona as preocupações de que os veteranos da guerra na Ucrânia, ao voltarem, possam se rebelar não apenas contra o governo, mas contra toda a estrutura da sociedade. Imagine uma nação em ruínas, onde veteranos de um dos conflitos mais sangrentos dos tempos modernos voltam para um cotidiano sem perspectivas. Eles foram moldados por meses ou até anos de combate, e estão prontos para trazer a brutalidade que aprenderam. O governo teme que essa onda de ex-combatentes possa repetir os eventos tumultuosos dos anos 90, quando muitos veteranos da guerra do Afeganistão se tornaram figuras proeminentes no crime organizado. Os ecos desse passado sombrio ainda ressoam. Naquele período, a falta de apoio e a rejeição social os empurraram para o mundo do crime, transformando-os em máquinas de violência. Agora, o Kremlin está em alerta vermelho para evitar uma repetição desse cenário desastroso. Com fontes anônimas revelando esses medos, os líderes tentam formular estratégias para mitigar uma possível rebelião civil. O que acontecerá quando soldados que passaram por experiências extremas forem confrontados com a dura realidade de salários e condições de vida medíocres? Um exemplo sinistro é Azama Skaliel, que retornou do campo de batalha e repetiu seus crimes. Ele não é o único. Nos primeiros meses de 2025, mais de 330 mil crimes graves foram reportados na Rússia, muitos deles vinculados a veteranos da guerra na Ucrânia. Isso revela um padrão alarmante: ações violentas em um país que ainda tenta se recuperar de traumas passados. Mas a situação é ainda mais complexa. Para muitos soldados, as expectativas financeiras que tinham durante o conflito contrastam drasticamente com a realidade que encontrarão em casa. Como os veteranos poderão se reintegrar à sociedade se acostumaram a salários superiores? Essa frustração pode se transformar em um terreno fértil para a criminalidade, criando um ciclo vicioso de violência e desespero. A guerra na Ucrânia é um conflito ainda mais intenso do que o vivido no Afeganistão, com um número de vítimas que supera em muitos dados do passado. A diferença é assustadora: mais de 1 milhão de vidas perdidas em apenas 4 anos de combate. Como a Rússia lidará com a onda de ex-combatentes que agora voltarão, e que poderão ter suas próprias visões distorcidas da realidade? Assim, o Kremlin tem razões de sobra para estar preocupado. É um momento de reflexão crítico para toda a sociedade russa, de qual será o futuro dos veteranos e, consequentemente, do país como um todo. Diante dessa crise iminente, a pergunta que fica é: até onde irá a capacidade da Rússia para evitar o colapso quando seus soldados, formados pela guerra, forem forçados a escolher entre a adaptação e o crime? A Rússia enfrenta um desafio devastador. Não se trata apenas da guerra na Ucrânia, mas das consequências que virão depois.
À medida que centenas de milhares de soldados enviados por Vladimir Putin retornam para casa, um cenário caótico está prestes a se desenrolar. O Kremlin, ciente dessa tempestade, navega por uma crise iminente da qual não pode escapar. Os veteranos de guerra estão se voltando contra o governo, e essa insatisfação pode ser devastadora. Com o fim do conflito, os veteranos que foram moldados em intensos combates voltarão para uma sociedade que não sabe como acolhê-los. Eles foram treinados para a violência e agora enfrentam um retorno em que se espera um comportamento que pode ser impossível para muitos. Fontes ligadas à elite política russa revelaram que o Kremlin teme uma repetição das crises do passado, como o que ocorreu após a guerra no Afeganistão, quando soldados desmobilizados alimentaram o crescimento do crime organizado na Rússia. Imaginemos a cena: homens e mulheres, moldados pela brutalidade, voltando para uma realidade que parece indiferente às suas experiências. A década de 1990 foi marcada por uma onda de violência, na qual veteranos caíram no crime. O Estado os negligência totalmente, disse um general reformado. É uma tragédia quando aqueles que lutaram pelo país são tratados como párias. Um exemplo atual é Azama Skaliel, um ex-condenado que retornou de combates na Ucrânia e em um ato de desespero, repetiu os erros do passado, cometendo um crime horrendo. Em um único mês, centenas de civis russos foram vítimas de crimes violentos cometidos por veteranos. O cenário é alarmante. As estatísticas não mentem. A criminalidade está crescendo, apesar de um aparente declínio geral nos índices de crimes na Rússia. A insegurança se instala. O que fazer com os soldados que, ao voltarem, se deparam com um futuro sem perspectivas? A resposta parece clara e angustiante: recorrer ao crime. Por que isso está acontecendo? Os soldados ganham uma fortuna durante a guerra. Em média, um recruta ganha cerca de $62.000 anualmente. Os bônus de assinatura isentos de impostos também são astronômicos comparados ao salário médio russo, que é de apenas $14.000 por ano. Para muitos, é inviável retornar a tais condições. O tempo corre e, à medida que a guerra na Ucrânia se aproxima de um desfecho, a pergunta que se impõe é: o que acontecerá com essa onda de veteranos em busca de uma nova vida? A insatisfação e a ausência de opções podem levar a uma explosão social. O Kremlin precisa agir antes que o retorno esmagador de veteranos se torne um cenário de caos total. O futuro da Rússia não pode se tornar uma repetição de um passado sombrio. Desde o último corte, sabemos que muitos soldados russos não vão aceitar voltar a receber salários 4 vezes menores após a guerra na Ucrânia. Alguns vão tentar permanecer no exército, mas o Estado dificilmente manterá os pagamentos atuais, pois a guerra ativa justifica gastos muito maiores. Agora, imagine o choque para esses homens quando a guerra acabar e a realidade bater de frente com suas expectativas. O perigo é que vários desses soldados, muitos deles já com passados criminosos, não vão simplesmente se conformar com a queda brusca de renda. Muitos podem se voltar para o crime, tentando manter o padrão de vida que conseguiram enquanto estavam no fronte. Ou, e isso é ainda mais preocupante, podem voltar para casa tomando uma decisão perigosa: se organizar em grupos paramilitares que desafiem o próprio Kremlin e a ordem social do país. Fontes dentro do Kremlin já expressam preocupação. Elas temem que a volta em massa desses veteranos descontentes ameace o controle rígido do governo sobre a política russa. Esse temor não é infundado, vem da lembrança da revolta do grupo mercenário Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, em 2023. Naquele ano, Wagner apresentou a maior ameaça à autoridade de Putin desde que ele assumiu o poder, embora a rebelião tenha sido efêmera. Em 24 de junho de 2023, cerca de 25.000 mercenários do Wagner decolaram da cidade de Rostov-on-Don, não para a Ucrânia, mas para Moscou. Caminharam decididos, tomando várias instalações militares pelo caminho. Prigozhin havia dado um ultimato a Putin, afirmando que era hora de acabar com essa bagunça, e convidando outros a se juntarem a eles. Esse episódio expôs uma ferida profunda na estrutura militar e política de Moscou. A ambição de Prigozhin por uma revolta não chegou de imediato. Antes do levante, ele já vinha manifestando insatisfação em uma série de vídeos e declarações online que denunciaram a má gestão da guerra e o descaso com seus soldados. Era um prenúncio da tempestade que viria. Agora pare e pense: se um grupo como Wagner, liderado por um mercenário, conseguiu desafiar o Kremlin, o que pode acontecer quando dezenas, talvez centenas, de milhares de veteranos frustrados e violentos retornarem do conflito na Ucrânia? São homens treinados para a guerra, acostumados com a brutalidade e que, em sua maioria, não terão emprego nem reconhecimento ao voltar para casa. Um pesadelo está se formando no coração da Rússia, e o que parecia uma ameaça isolada, pode ser apenas o começo de uma revolta muito maior e mais perigosa.
A pergunta que não quer calar é: até onde o Kremlin está disposto a ir para manter o controle? Será possível impedir que esses veteranos se transformem em uma força de insurreição que pode abalar os pilares do governo? O cheiro da tensão está no ar, no frio das ruas de Moscou, no som abafado dos passos de milhares de soldados retornando, carregando não só armas, mas a fúria e a desesperança de quem foi esquecido pelo próprio país. A guerra pode até acabar, mas a tempestade que se avizinha pode destruir muito mais do que se imagina. O que acontecerá ao fim desse conflito? Será que a verdadeira batalha está apenas começando dentro da Rússia? Imagine milhares de veteranos da guerra na Ucrânia voltando para casa. Mas, e se eles não voltarem para se calar? Afinal, a maior ameaça que Vladimir Putin já enfrentou pode estar surgindo silenciosamente no horizonte russo. Você sabia que o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, chegou a reunir 25 mil mercenários para marchar contra o Kremlin? Um desafio inédito à liderança de Putin, a maior crise desde que ele assumiu o poder. Mas em menos de um dia, essa marcha terminou com uma ordem para recuar. Poucos meses depois, Prigozhin morreu num acidente de avião cheio de suspeitas e segredos que apontam diretamente para o governo russo. Mas por que isso importa? Porque os fantasmas do grupo Wagner podem estar apenas escalando. Imagine agora milhares, quem sabe até dezenas de milhares, de veteranos irritados com atrasos no pagamento, carregando cicatrizes profundas da guerra, organizados e prontos para enfrentar o Kremlin. Seria esse o prenúncio de uma nova revolta? Durante o auge, o Wagner chegou a reunir cerca de 50 mil combatentes, a maioria presos que haviam sido recrutados das prisões russas. Essa tática soa assustadoramente conhecida, não é? Segundo o The Q Independent, em maio de 2025, mais de 640 mil soldados russos estavam na Ucrânia, e entre eles, até 180 mil eram criminosos condenados, enviados para lutar como forma de cumprir suas penas em batalha. E isso sem contar as centenas de milhares que já foram forçados a voltar, feridos e frustrados. O retorno em massa desses soldados para a Rússia está deixando o Kremlin em alerta máximo. Afinal, quem garante que alguns poucos descontentes não possam liderar uma rebelião de proporções históricas? Se isso acontecer, Putin terá um dilema brutal: usar o poder militar para enfrentar justamente aqueles que lutaram por seu governo, ou encarar a desordem que pode destruir a ordem vigente. A tensão nunca esteve tão alta. O futuro da Rússia pode estar prestes a explodir, e você está prestes a descobrir até onde essa crise pode chegar. Imagine centenas de milhares de soldados russos voltando das batalhas na Ucrânia. Mas e se, ao invés de voltarem como patriotas, eles se tornarem uma ameaça interna? Esse é o pesadelo que agora assombra o Kremlin. Vladimir Putin enfrenta um dilema explosivo: como controlar um exército de veteranos traumatizados, muitos deles com um passado de violência, que trouxeram da guerra não apenas feridas, mas uma nova brutalidade que pode desestabilizar toda a Rússia. A guerra não terminou, mas a sombra do caos já cresce no horizonte. Segundo fontes próximas ao poder, várias vozes no Kremlin estão preocupadas com o que acontecerá quando esses soldados retornarem. Afinal, a história pode se repetir. Depois da humilhante guerra do Afeganistão, antigos combatentes voltaram à vida civil e mergulharam no crime organizado, embalando a turbulenta década de 1990 com violência e anarquia. Naquela época, soldados que viram horrores e perderam seus caminhos passaram a usar suas habilidades para dominar o submundo, e ninguém os apoiou para uma reintegração digna. Reflita: um veterano rejeitado pela sociedade, ignorado pelo Estado, cercado pela lembrança constante da morte e do horror. Qual é sua saída? Para muitos foi a carreira da violência. Agora, com o conflito na Ucrânia, o quadro ameaça ser ainda mais sombrio. O número de combatentes russos é muito maior do que naquela antiga guerra, mais de 1 milhão de baixas em menos de 4 anos, em comparação com os 15 mil mortos soviéticos no Afeganistão em uma década. Além disso, uma parte significativa desses soldados são presos que trocaram a cela pela linha de frente. Treinados para matar e imersos em um ambiente de brutalidade extrema. O que acontece quando essa força retorna para casa, muitos com o dinheiro e a sensação de impunidade que a guerra lhes concedeu? Em outubro de 2024, um caso chocou o país. Azam Askaliel, que havia sido enviado para combater na Ucrânia como alternativa ao cárcere, voltou depois de 6 meses e cometeu um assassinato brutal, repetindo o crime que o levou à guerra. Isso não é um episódio isolado. Relatórios indicam que centenas de crimes violentos envolvendo veteranos aconteceram naquele mesmo período, incluindo assassinatos, agressões e crimes com requintes de crueldade, muitas vezes com a arrogância de quem acredita estar acima da lei. A escalada de violência não para por aí.
No primeiro semestre de 2025, a Rússia registrou mais de 330 mil crimes graves, um aumento preocupante de mais de 10% em relação ao ano anterior, o maior índice em 15 anos. E surpreendentemente, apesar da queda geral da criminalidade, os crimes envolvendo veteranos da guerra só aumentam. O perigo não é apenas individual, é estrutural. Putin tentou conter essa bomba com estratégias inteligentes. Um deles é alocar veteranos em cargos políticos regionais, dando a eles uma participação no poder. São 1.600 candidatos veteranos, mas isso é apenas uma gota no oceano se comparado aos milhares que retornam da guerra. Outro esforço é o programa chamado Era dos Heróis, que oferece treinamento para ajudar a reintegrar esses soldados. No entanto, de quase 44 mil inscritos, apenas 83 foram selecionados. Uma lista quase elitista que não corresponde à dimensão do problema. Voltemos ao cinema da mente. Imagine uma noite fria, o cheiro forte de óleo e queimado no ar, passos pesados e vozes alteradas ecoando pelas ruas vazias. De repente, um veterano, com a fúria da guerra ainda pulsando, declara sua impunidade, mostrando um documento e irradiando ameaça. Essa realidade já é frequente nas cidades russas hoje. Se a história da década de 1990 se repete, o que esperar quando muitos desses homens, acostumados à violência e com padrões salariais impossíveis para a média russa, retornarem? Será preciso apenas um estupim para que uma rebelião, liderada por esses veteranos descontentes, tome forma. O futuro da Rússia está pendurado numa corda bamba, e a pergunta inquietante é, será que Putin conseguirá controlar essa fera que ele mesmo alimentou? Ou a Rússia está à beira de um colapso ainda mais profundo do que se imagina? O cenário em que Rússia se encontra é alarmante e pode ter consequências devastadoras. Em dezembro de 2024, a publicação Novaya Gazeta revelou que cerca de 44 mil ex-soldados russos se inscreveram no programa Um Tempo de Heróis. Contudo, apenas 83 deles foram selecionados, resultando em uma taxa de aceitação irrisória de apenas 0,1%. Esse programa, que se propõe a oferecer formação superior adaptada à vida civil, se revela um fracasso para a maioria. E quanto aos outros 43.917 que foram rejeitados? Seu futuro é incerto, e essa frustração pode alimentá-los com revolta, potencialmente desencadeando violência e insurreições. Até agora, as medidas que o governo russo implementou conseguiram amparar menos de 1.700 veteranos. Esse número é ínfimo se comparado à quantidade de soldados que combateram na Ucrânia. Essa situação levanta questões sobre a capacidade do governo de oferecer apoio efetivo a eles. Será que a Rússia realmente não dispõe de recursos suficientes, ou simplesmente não se importa? Remontando ao início deste relato, é evidente que os soldados que voltaram do Afeganistão enfrentaram um abandono semelhante. A atual rede de apoio é mínima e não abrange a enorme quantidade de veteranos da guerra na Ucrânia, tornando os programas e recompensas políticas criados quase invisíveis para a maioria. Assim, a Rússia se verá inundada por veteranos marcados pela batalha e repletos de frustração. Eles retornarão a um país onde os salários são drasticamente menores do que o que se acostumaram, e suas habilidades os tornam alvos fáceis para o crime. Há uma preocupação crescente na liderança russa. Uma das situações mais sérias é o fato de Putin estar perdendo controle sobre a península da Crimeia, que foi anexada. Isso surge em meio a uma estratégia inovadora dos ucranianos que pode forçar os russos a evacuarem espontaneamente. A pergunta é, até onde isso pode chegar? O que acontece quando a fúria das ruas se une à desilusão dos veteranos? Recursos limitados e uma crescente insatisfação da população? O que isso pode significar para o futuro da Rússia? A trama se complica e a tensão aumenta. Hoje um novo capítulo se abre, e as consequências da guerra na Ucrânia podem ser mais devastadoras do que se imagina. O que se desenhará nas páginas da história russa? Estaremos atentos a isso, pois as reviravoltas podem ser mais do que apenas um cenário sombrio, podem sinalizar o colapso de um regime. O que está por vir pode ser ainda mais chocante do que se pensa.